Este é o trabalho do Grupo 3 sobre refatoração. A refatoração é um processo feito por membros da área de TI, onde procuram-se nos códigos já programados partes ineficientes e que usam códigos desnecessários ou muito longos. A refatoração então procura esses códigos e os deixa menor e mais eficientes, economizando assim espaço no programa e o tempo de execução do próprio programa. O grande problema que a refatoração resolve está no fato de que, quando se é criado um programa, ocorrem falhas na maneira de se fazer esse programa, onde são usadas funções ineficientes, códigos muito longos e má indentação do programa. Isso gera um programa que demora muito para funcionar e é muito confuso, o que dificulta também que outras pessoas alterem esse programa, pois não sabem o que essas funções fazem exatamente. A refatoração, portanto, resolve esses dois problemas, tornando o código mais eficiente e mais legível, permitindo assim que ele possa ser usado comercialmente de uma maneira rápida e que, caso seja necessário fazer modificações nesse programa, não gere confusão na pessoa que estiver modificando o programa. Como funciona o processo de refatoração? Para a execução do processo de refatoração, deve-se primeiro fazer uma avaliação sobre o código que consiste em analisar se vale a pena o tempo gasto para o processo de refatoração do código, ou se deve simplesmente descartar o código atual e começar do zero. A partir disso, em caso de decidir ir no sentido de refatorar, você deve se certificar de que possui testes sólidos para testar as funcionalidades após a refatoração. Pois, o que adiantaria você refatorar se perder funcionalidades, não é mesmo? A refatoração deve ser feita em passos simples no código, o que faz parecer que não está sendo mudado muita coisa. Porém, quando une-se todas essas pequenas reparações feitas, o código torna-se mais legível. Há diversas formas de se refatorar um código, das quais citarei as seguintes: extrair método e internalizar método. Mas antes é preciso explicar os componentes dessa forma. Então vamos lá, o nome. O que é o nome? O nome é o nome da refatoração. O resumo é o resumo de quando ela é necessária e o que faz. A motivação é a motivação que a gente tem para usar ela ou não. A mecânica é a descrição do passo a passo, de como fazer. E os exemplos são para mostrar como ela funciona. Agora eu vou falar sobre a primeira refatoração que temos, que é o nome é extrair método. O resumo: você agrupa um fragmento do código em que pode ser agrupado. Após isso, cria-se um método e dá-se o nome conforme a função que ele executa. A motivação: quando você possui um código muito extenso, com muitos comentários, você extrai métodos dos principais, a fim de se torná-lo de mais fácil compreensão. A mecânica, vamos lá. Primeiro passo: você cria um novo método e define o nome que explique a função que ele faz. O passo 2: copia a parte do código do método original para o novo. Passo 3: procura-se por variáveis locais e parâmetros. Passo 4, que é o final, você compila e testa. Agora a gente vai para um exemplo. O exemplo, basicamente, é um código Java que imprime a dívida de alguém. Nota-se que o código pode ser refatorado, pois possui partes que podem ser transpostas para um método novo. Por exemplo, no primeiro caso temos a criação do método imprime cabeçalho, que basicamente tem a função de imprimir o cabeçalho. Posteriormente, percebe-se que dá também para refatorar a parte de printar o resultado do código, e nota-se nesse caso a necessidade de se passar a variável dívida, que é uma variável local, como parâmetro para assim ser possível printá-la. Por fim, é possível atribuir a uma variável o resultado do método calcula dívida, e assim, quando realizada a conta no método, deve-se utilizar o return para devolver o resultado da conta. Com isso, temos um código refatorado e de mais fácil compreensão. Agora vamos citar outra forma de refatoração, que o nome é internalizar método. O resumo: utiliza-se esse método quando a implementação de um método é muito simples, o que torna desnecessária a criação desse método. Com isso, você substitui a chamada do método pela implementação. A motivação: bom, para eliminar indireção desnecessária. A mecânica, vamos lá, o passo 1 é: você deve verificar se os métodos não são polimórficos ou se as suas subclasses o especializam. Passo 2, troque as chamadas pela implementação. Passo 3, você compila e testa. E o passo 4, você volta para o código e remove a definição do método. Agora o exemplo. Podemos notar que o método depois das 22 horas é muito simples, constatando que sua criação não é tão útil ou até de certa forma desnecessária. Com isso, você acha o local em que o método é chamado e substitui-o pela sua implementação, o que torna o código mais enxuto e mais legível. Outras formas de refatoração são substituir variável temporária por consulta, substituir herança por delegação, condensar hierarquia,
e encadeando construtores. Esses são os nomes dos outros métodos de refatoração. Falando um pouco agora de vantagens e desvantagens, temos que, nas vantagens, uma delas é que o código torna-se mais fácil de se compreender e modificar, aumentando a legibilidade deste. Com isso, há uma maior facilidade no processo de depuração, pois torna-se mais fácil a localização dos erros por parte de quem está depurando. A principal desvantagem é em relação ao custo, que há 3 tipos de custos relacionados ao problema de refatoração. O custo de fazer a refatoração, o custo de testar as mudanças e o custo de fazer os testes e documentações. Uma outra desvantagem é que, em caso do processo de teste não ser feito de maneira efetiva, pode ser que ocorra a introdução de novos bugs no sistema. Refatoração, padrões e antipadrões de projeto. Uma definição que já temos de padrões de projeto, ou seja, modelos de soluções para um problema que ocorre com uma frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software. Uma definição que temos de antipadrões, ou seja, modelos que identificam formas más de design, abordagens técnicas equivocadas e práticas de desenvolvimento erradas que levam ao desenvolvimento de software de uma qualidade e ao fracasso de projetos. E com a definição que temos de refatoração, ou seja, pequenas mudanças, pequenos ajustes localizados em partes específicas do nosso código, do nosso projeto, que visam aí melhorar a compreensão do código e sem alterar o seu funcionamento. A proposta agora é relacionar esses 3 conceitos: refatoração e padrões de projeto. Os padrões de projeto ajudam a determinar como reorganizar um projeto e podem reduzir o volume de refatoração que você terá que fazer mais tarde. Ou seja, o uso desses padrões no início de vida de um projeto evita refatorações mais tarde. Essas são as fases do ciclo de vida do software orientado a objeto. A necessidade contínua de satisfazer mais requisitos juntamente com a necessidade de maior reutilização faz o software orientado a objeto passar por repetidas fases de expansão e consolidação. A refatoração do código contribui para a expansão à medida que novos requisitos são atendidos e contribui para a consolidação à medida que o software se torna mais genérico. Refatoração e antipadrões. O objetivo principal dos antipadrões de desenvolvimento é descrever formas úteis de refatoração de software. Quando um padrão de projeto aplicado de forma incorreta, ou seja, fora do contexto apropriado, o que temos como resultado, na verdade, é uma solução antipadrão. O que seria uma solução antipadrão? A solução antipadrão, ela produz mais resultados negativos do que os benefícios esperados. Nesse caso, sintomas e consequências negativas são analisados e daí então será necessária uma solução refatorada para o problema utilizando um padrão de projeto mais apropriado para o contexto. A refatoração em antipadrões servem para adequar o contexto do projeto ao seu padrão apropriado. Código limpo é uma filosofia de desenvolvimento cujo principal objetivo é aplicar técnicas simples que visam facilitar a escrita e leitura de um código, tornando-o de fácil compreensão e revelando sua real intenção. Alguns dos exemplos são trocar nome de variável por um melhor ou que faça sentido, converter funções grandes em funções menores, diminuir a complexidade do código reduzindo condicionais e os ifs da vida, eliminar o código duplicado. Sabendo que mais lemos do que programamos, tal proporção de 10:1, segundo Robert Martin, precisamos ter algo limpo e de fácil compreensão. Quando não temos um código limpo, podemos duplicar funções e ter dificuldade em encontrar bugs e até mesmo tais funções. Com código limpo, teremos uma maior legibilidade de fácil compreensão, permitindo que outras pessoas possam dar manutenção. Ele se torna testável e é fácil de ser mantido. Ele será passivo de alterações e manutenções no futuro. Quanto maior a legibilidade, mais fácil será a manutenção. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado!